temos 2 guerrilheiros e um guerreiro, né? Temos o José Dirceu como nosso convidado, o Francisco Calmon, que vai fazer mediação, e o nosso grande Eugênio Aragão. Então, o Dirceu tem uma militância enorme e que não dá para ficar apresentando aqui, porque vai tomar muito tempo, mas é um cara que começa, assim como o Chico também, a militar no movimento estudantil e, a partir daí, tem toda uma vida voltada para a política, para a defesa dos direitos sociais e civis, do Estado de Direito, e foi uma pessoa muito importante na organização do PT, foi chefe da Casa Civil do governo Lula, era um cara que fazia formação política dos militantes, né? E é uma pessoa que se manteve, assim como o Chico, coerente com os seus princípios e os seus valores, em defesa sempre, com foco sempre para os mais pobres. Assim como o Eugênio Aragão, que é uma pessoa que, dentro do cenário jurídico e da justiça, está sempre presente, está sempre apoiando também os movimentos sociais. Então, eu acho que o que interessa mesmo é ficar ouvindo, né, o que eles têm a falar. Então, eu passo a palavra para o Chico. Obrigado, Sandra. Boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer estar com Eugênio Aragão e com o nosso guerreiro Zé Dirceu. Nós fomos contemporâneos de luta, né? Eu no Rio, 65, 66, presidente da ANES, você já, eu acho que estava entrando na faculdade, né? Assumindo ali o diretório, acho eu. Mas eu queria lembrar do nosso último encontro, que foi no lançamento do seu livro em Vitória. Enquanto eu esperava na fila, uma fila longa, eu fui lendo partes e observei que você não citou a minha organização. Aí falei com você e você me pediu que enviasse um e-mail escrevendo sucintamente o que foi a primeira dissidência da AP, e depois nós saímos e constituímos o Núcleo Marxista-Leninista. Eu estou aguardando a segunda edição desse livro com muita ansiedade, porque são poucos historiadores que citam a nossa organização, mas o inimigo, o Orville, né, que é livro ao contrário, apócrifo dos ministros, ele cita bastante a organização. E ele me cita 2 vezes, cita a Dilma 2 vezes. E o Fernando Henrique Cardoso, ele cita uma vez só. Eu acho que já sabia de quem se tratava, né? Eu estou agora terminando meu livro de memória, não está terminado, já está aí para saindo da gráfica, não fosse a pandemia. E no meu livro de memória eu tenho a felicidade de ter tido Eugênio, esse generoso companheiro, que fez o pós-fácil do meu livro. E nesse livro, é evidente que eu faço um capítulo falando da importância que teve o núcleo marxista-leninista nas suas intervenções na luta contra a ditadura. Mas o primeiro Dirceu e Eugênio, que citou o núcleo marxista-leninista e detalhou nossos perfis, foi os Carbonários, de Alfredo Serquis. Porque o Alfredo Serquis ele começa a militância dentro da nossa dissidência, que depois se tornou o núcleo marxista-leninista e vai se incorporar ao Colinda, etc., etc. Então, o NML, como era chamado, o núcleo, foi a primeira organização revolucionária do Serquis. Tá? Nós chegamos a preparar uma live especial que, por razões técnicas, não pudemos fazer em homenagem a ele. Então, nesse momento introdutório, eu pediria que a gente fizesse uma homenagem dizendo Serquis presente, Serquis presente, Serquis presente. E eu vou brindar ao companheiro Serquis.
Não é proibido, isso aí. Eu vou na água. Deve ser eleições numa conjuntura bem singular, né? A existência de um bolsonarismo nazi-fascista. Não sabemos como o Bolsonaro vai chegar, né, lá para outubro, se ele está estável, se ele estará mais desgastado. O lavajatismo e o bolsonarismo em conflito, e esse conflito vai perdurar, provavelmente, eu acredito que até lá, com certeza. A pandemia, com provável 170 mil mortes ou mais, Não tem tapioca. negativo, em torno aí de 8 ou 9 negativo, e vai gerar desempregos, mais subocupados, mais desalentados, provavelmente em torno de 5 milhões, o que é uma tragédia brasileira, esse número. E as eleições norte-americanas, que ocorrerá no dia 3 de novembro, e a nossa vai ocorrer no dia 15 e 29. Então, nesse quadro, como é que você está avaliando que vão ocorrer as nossas eleições e qual o papel da esquerda nessas eleições? Você está sem microfone, Dirceu. Liga o microfone, por favor. É que a minha filha entrou aqui, começou a falar, eu desliguei o microfone. De 9 anos. O último encontro que eu tive com o Sirquis foi numa visita que nós fizemos no DEOPS de São Paulo, no Centro de Memória, lá. Demos uma entrevista, eu estou atrás dessa entrevista, eu quero encontrar. Eu não lembro se foi para Isto É, eu até pedi, como eu não tenho secretária, auxiliar, assessor político, nada, tudo eu faço sozinho, na pandemia mais ainda, eu andei apelando para alguns amigos, não consegui. Conversamos muito. O Sirquis era carismático, né? Um homem bonito, muita presença. Falava aquele carioquês insuportável, né? Porque às vezes eu penso que os cariocas não são brasileiros, né? Mas é eles que falam a língua portuguesa mais parecida com Portugal. E conversamos muito. O Sirquis teve um papel importante, não só quando escreveu Carbonários, mas na militância. Repensar, né? A nossa geração repensou. Eu tive o privilégio de estar no Brasil clandestino e pude repensar aqui. Eu não saí do país, não fui para o exílio. Eu fui a Cuba, fiz o treinamento militar, voltei, depois fui de novo, fiz um segundo e voltei. Praticamente vivi clandestino quase dos 10 anos e vivi quase mais de 7 clandestinos no Brasil. A primeira etapa no Molipo, na luta armada em São Paulo. Na segunda etapa, lá em Cruzeiro do Oeste, no Paraná, numa vida incorporei o Carlos Henrique Gouveia de Mello, né? Esse personagem que nós inventamos lá em Cuba. E o Sirquis, primeiro, um militante da resistência e da luta contra a ditadura. Depois, um pragmático, um homem de governo, um homem de ação, um homem de partido, né, do PV, pragmático nas alianças, muito preocupado em aproveitar todas as oportunidades. Inclusive, ultimamente, ele estava dando consultoria para vários governos, vários mandatos, com relação à questão. E tinha preparado um livro, né? Recarbonários. Estava no prelo, né? Se eu entendi, estava no prelo. Então, lógico que eu quero deixar aqui uma homenagem ao Alfredo Sirquis. Nós tínhamos muitas divergências, muitos desencontros, mas o respeito, a admiração e o afeto sempre permaneceu, né? Vamos ficar com as boas e alegres lembranças, né, do Sirquis. É isso aí. Estudantil, né, do exílio aqui no Brasil, o papel que ele desempenhou já lá na ECO 92, né? Toda a trajetória dele, na verdade, são 30 anos, né? Desde a ECO 92. Eleições, veja bem. Primeiro, eu às vezes fico preocupado, porque como o Bolsonaro tem uma base social. O Eugênio deve se lembrar que logo depois que o Bolsonaro venceu a eleição, eu chamei a atenção,
Evidentemente que eu tenho até uma imagem de São Francisco aqui para sempre lembrar da humildade. Que, como em 64, nós tivemos um debate político, qual era o caráter do golpe militar, essa palavra feia, né? Caráter, a natureza do golpe militar. E nós, que já éramos oposição dentro do PCB, vamos dizer assim, né? Tinha o agrupamento revolucionário de São Paulo e tinha as dissidências que era a oposição também, a orientação do Comitê Central Petista. E nós já defendíamos que o golpe não era uma quartelada militar ali, basicamente apoiada por civis, né? Pelo grande empresariado, pelo jornal Estado de São Paulo, pelo Globo, pelas classes médias conservadoras, pela CNBB, pelos Estados Unidos, principalmente, né? Que até tropas em navio deslocou aqui para os mares do Nordeste, né? Da Quarta Frota. Mas uma revolução que eles assim intitulavam, contra a revolução autoritária conservadora que ia reestruturar o capitalismo brasileiro e que tinha raízes e bases na história do nosso país. Vamos lembrar que 64 foi construída muito parecida com 16 e o processo sumário de exceção e político que levou à condenação do Lula e depois à prisão. E o golpe jurídico parlamentar. A única diferença é que ele não foi militar, mas deu origem ao governo militar. Esse é um governo das Forças Armadas. Bolsonaro é um instrumento das Forças Armadas. Pensamento médio das Forças Armadas, basta ver o perfil do Pujol, ou o elogio do Vilas Boas à entrevista da Regina Duarte, ou a reivindicação deles, que eles têm que ser um poder moderador, que em boa hora o Supremo, através de um ministro, refutou. Eu disse, então, que era um bloco político-social novo, que se expressou nessa eleição, porque de 89 até 18, o bloco PSDB, DEM, PMDB e outros partidos menores, PT, PSB, PCdoB, PDT, né? e às vezes o PMDB, governou o Brasil. E se vocês notarem, o Covas, o Brizola e o Lula fizeram 45% de voto. O Haddad, o nosso Ciro Gomes e a ex-ministra Marina Silva também fizeram 45%. É um bloco social. Qual é a grande diferença? Primeiro, né, a criminalização do PT e a inabilitação política do Lula, que é inabilitar 1/3 do Brasil, que até o Ascânio reconheceu. Mas do lado de lá, o PSDB perdeu 2/3 do seu eleitorado para o bolsonarismo. O bolsonarismo tem uma base militar, não só tem as PN, as milícias, tem uma base no mundo também, as outras milícias, né, do crime organizado, mas tem uma base do fundamentalismo religioso neopentecostal, como o golpe de 64 teve no conservadorismo católico das classes médias, com a CNBB à frente, com os padres à frente. Marcha da família com Deus pela liberdade, agora é pátria, família e Deus. Então, nós não estamos fora que vem com um projeto. Vamos lembrar que o Roberto Campos Bulhões vieram com um ajuste. Eu estou chamando a atenção de tudo isso porque o Roberto Campos Bulhões fizeram um ajuste fiscal, mas fizeram uma reforma tributária e um acordo de investimento com os Estados Unidos e mais, acabaram com a estabilidade, criaram o Fundo de Garantia e criaram o BNH. E depois o Delfim faz o milagre econômico. É verdade que às custas da concentração de renda, do empobrecimento de grande parte da população, do avanço sobre a Amazônia, que se repete agora, a minha avaliação é que nós estamos revivendo isso na era do capitalismo financeiro, da globalização, aliás, da desglobalização, né, que o Trump está fazendo, a Grã-Bretanha, e a crise de estagnação da Europa e o surgimento da China, mostra que o mundo e a pandemia vai levar, pode não acontecer, como não aconteceu em 2008 e 2009, 10 e 11, a um confronto dentro do capitalismo sobre o seu caminho, do qual nós temos que participar, a classe trabalhadora internacional, as esquerdas, os socialistas, internamente no Brasil, lá, porque aqui também haverá isso, já há. Isso como é que se expressa? A oposição liberal de direita, MDB, DEM, PSDB,
é contra a Globo, para dar um exemplo, ou a Folha, são contra o obscurantismo do Bolsonaro e o autoritarismo, mas são a vanguarda das reformas ultraliberais. São os que cobram. E se vocês observarem, os relatores sempre são do PSDB. Aliás, o PSDB está reivindicando em entrevista a reforma trabalhista, a terceirização previdenciária, e agora o saneamento. Olha os relatores. Então, há mais de uma oposição. E a oposição liberal burguesa e o papel do Supremo e do Congresso Nacional foi determinante para que o Bolsonaro não implantasse uma ditadura no país. Mas os militares vieram para ficar, na minha avaliação. Então, o Bolsonaro está construindo, como o Médici construiu, como os militares, porque quem está governando é o núcleo militar, Braga Ramos, que fez a operação do Centrão, fará a da indicação do Supremo. Eles capturaram o COAF, a Receita e o Ministério Público ano passado, agora capturaram a Polícia Federal, o Ministério da Justiça está operando, o Gabinete Constitucional está operando a inteligência das P2, do Ministério Público. O Ministério Público tem os guardiões, tem polícia política, tem esses piques, investiga, coisa que a Constituição não permite, o Supremo que lhes deu esse direito. Já tinha um poder demais, o Eugênio é mestre nisso. Veja bem, procurador é fiscal da lei, acusa, é controle externo da Polícia Civil Militar e controle do inquérito. Viu? Porque o país não sabe disso, Eugênio. Que o Ministério Público tem poder sobre o inquérito. Ele é o fiscal do inquérito. Se o delegado não faz uma oitiva, não traz uma prova, se o delegado prevarica, se o delegado não cumpre prazos, o Ministério Público está lá. Então já tinha poder demais. Além do poder que tem, que a Constituição lhe deu. Né? Praticamente em todas as atividades do país. Do meio ambiente, né, até a violência contra a mulher. Então, nós estamos vivendo um momento que a oposição de esquerda está dividida, em crise, porque os partidos vivem um momento muito difícil. Você observar, o PCdoB, depois de 40 anos, não fez 1,5% de votos. 40 anos. O PDT, com o Ciro Gomes, sem entrar no mérito, sem fazer valoração, não fazendo juízo moral, assumiu um caráter antipetista, antilulista, que era do PSOL. O PSOL se afastou dele, a maioria do PSOL, se incorporou à frente de esquerda e à oposição ao bolsonarismo e à crítica à Lava Jato. E o PSB, que vinha numa conferência, no Rio de Janeiro, um congresso de autorreforma, como eles chamaram, a Operação Lava Jato foi para cima do Ricardo Coutinho e do partido. Então, se você observar, o PT, que tem 32 milhões de votos, que o Haddad teve com o Lula na prisão, e tem esse legado dos governos Lula e Dilma, a sua história, as bancadas na Câmara e no Senado, na Assembleia Legislativa, vereadores, prefeitos, tem uma grande responsabilidade, porque nós vamos enfrentar o bolsonarismo, o humorismo, a oposição liberal de direita, porque ela não quer o impeachment. E a entrevista ontem, acho que foi no UOL, né? Eu passei um dia hoje, do Rodrigo Maia, diz tudo. Então, eu vejo essa eleição, primeiro, como uma eleição de disputa política antibolsonarista. Segundo, de denúncia, porque o que está acontecendo é o desmonte do Estado Nacional e a regressão na participação do trabalho na renda nacional via a Constituição de 88. Saúde pública gratuita, educação pública gratuita com material escolar, transporte, merenda, Bolsa Família, BPC, salário mínimo, previdência, seguro-desemprego. Isso foi quase 100 anos de luta. Isso é uma longa luta da classe trabalhadora brasileira para esse direito ao sindicato, à greve, à manifestação, à organização, que está em risco. Porque
Não é só a reforma trabalhista, terceirização, a reforma da Previdência e a revolução tecnológica, a mudança no mundo do trabalho, a precarização, o desalentado, o informal, o ambulante, o camelô, o entregador. Há também a quebra dos sindicatos com o fim do sindical e com ataque aos sindicatos, ataque político. Bolsonaro disputa, volta a disputar, coisa que a Globo sempre fez, né, e as igrejas evangélicas fazem, a consciência da classe trabalhadora. A classe trabalhadora hoje é muito diferenciada da de 2000. O Brasil de 22 não terá nada a ver com o Brasil de 2002, que elegeu Lula. É um outro país, politicamente, culturalmente. Temos um governo de direita, militar, ultraliberal, fundamentalista religioso. Então, há uma disputa difícil de reconstrução, de reconquista, em primeiro lugar, de oposição radical ao bolsonarismo e de reconstrução dos partidos de esquerda. Nós temos que ter de acúmulo de força. Nós não estamos... Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, isso aqui é uma maratona, o que é um bloco social que se constituiu sob hegemonia. Pode ser que a oposição liberal burguesa, porque aonde está a burguesia nacional? Não está. Aonde está um projeto do empresariado brasileiro? A não ser o projeto corporativo, legítimo, legítimo, que a CNI tem, que as federações de indústria podem ter, como tem a Confederação Nacional do Comércio, como tem a CNA, né, ou a bancada ruralista, né, como tem a CUT, a Força Sindical, o GT, a CTB, as outras sindicais. Mas não vejo um projeto de país. Então, é mais grave porque aos socialistas, aos democratas, aos nacionalistas, caberá, como dizia nosso Florestan Fernandes, a tarefa de fazer a revolução democrática, nacional e social. Porque não há elite no Brasil nem para fazer uma reforma tributária que crie as condições, porque hoje a classe trabalhadora é expropriada nos impostos, nos juros e agora no arroz salarial. Você acha que nessas eleições a gente deve levantar isso? Deve Devemos. levantar a necessidade imperiosa de uma revolução social? Eu sou favorável. Tudo hoje é linguagem, imagem. Tudo é símbolo. Então, veja bem, eu falo numa radical reforma tributária, uma redução radical do juro, porque os juros hoje expropriam a classe trabalhadora, basicamente. Qualquer trabalhador paga 50% de juros para comprar um bem a prazo. A inflação é 1,8% e a Selic vai baixar para 2% amanhã ou para 1,85%, 1,75%, ou 0,5% ou 0,25%. No mundo, o juro é negativo. No Brasil, se paga na dívida pública 2/3 dela, 7% de juro real. 1/3 está em Selic, paga menos quase 1%. No mundo, o juro é negativo. Se você for à Alemanha, que o Eugênio conhece, você vai lá comprar uma indústria, como eu vi o caso, de bebidas, cerveja, 750 milhões de euros. Sabe o que os alemães falam para você? Nós financiamos. Você fala, não tem garantia. Garantia é a indústria. Qual é o juro? É negativo. Qual é a carência? 3 anos. Quanto tempo tem para pagar? 20 anos. Qual é a realidade do Brasil para quem quer investir? Então, além do subconsumo, porque no Brasil existe subconsumo. Porque se tem 50% de esgoto faltando, 20 milhões de habitação, 1/3 da população não tem renda, 17 milhões de domicílio não tem renda, vive de renda do Estado. 1/3 da população vive abaixo da linha da pobreza, ou não tem os bens de consumo básicos. O Brasil pode crescer 10, 15 anos para dentro, fora a reformulação da infraestrutura, a revolução da saúde, tecnológica, educacional que precisa. Então, a esquerda, em geral, precisa combater essa eleição para derrotar o humorismo, o bolsonarismo, e aonde for necessário se unir com a centro-direita contra o bolsonarismo, porque ele está montando candidaturas, viu? Ele está montando no Espírito Santo aquele Capital Assunção, aquele Engler em Belo Horizonte, está montando... Ele vai buscar candidatos. Ele tem Capital Wagner em Fortaleza, ele tem uma delegada em Recife. Vamos começar a observar. Há fortes candidaturas que não tem aliança para o Brasil, não tem o PSL, isso não quer dizer que não tem a base conservadorista bolsonarista. E nós vamos enfrentar a máquina do Centrão e dos partidos religiosos, porque, viu, Chico, o Brasil hoje tem partidos religiosos igual a Israel. Isso é uma realidade que nós temos que incorporar e não vamos poder deslegitimar, porque a Igreja Católica criou os partidos democráticos cristãos, vocês se lembram? É que já se esqueceu disso, né?
e fez política com a SEB e com as pastorais de teologia bretana. Infelizmente, o Papa João Paulo II reprimiu, desarticulou completamente os bispados progressistas, reprimiu a SEB e as pastorais e o neopentecostal ocupou. E disputa a juventude trabalhadora com o individualismo, com a teologia da prosperidade e com apelo às profissões militares e religiosas. Então, a tarefa da esquerda, primeiro, é reler o Brasil. O Brasil não é mais o mesmo. E o mundo. As transformações do mundo são fantásticas. Estão acontecendo no nosso nariz. Isso que você falou que a eleição dos Estados Unidos é antes daqui, vai ter influência sim. Uma derrota fragorosa do Trump tem influência, como a vitória agora dos verdes na França, a consolidação em Portugal e na Espanha de governos progressistas. Mesmo em Israel, o que está acontecendo, que a imprensa tem divulgado pouco, mas há grandes manifestações em Israel contra o Netanyahu, que revelam uma insatisfação muito grande. Fora as manifestações dos Estados Unidos, fora as rebeliões no Equador, no Chile, na Colômbia. Então, essa história que o povo brasileiro é conservador. O povo brasileiro deu 4 mandatos de presidente para o PT, derrotou a ditadura nas urnas em 74, derrotou em 66, logo depois do golpe em Minas e no Rio. Por isso que veio o adicional número 2. E aí saiu na rua. As ruas foram tomadas de 67, 69 por estudantes, classe média progressista, depois as greves operárias e pelas ações armadas. E depois de 74, a derrota... Olha, 5 anos de médias de terror. De 69 a 74 foi terror nesse país. Derrota da Arena. 1 senador de 21. 16 para o MDB, 13 independentes. Depois vem reconstrução da UNE, luta contra a carestia, grandes lutas nos bairros do Brasil todo, grandes greves operárias, 79, anistia, 82, vitória do MDB, 86, o MDB faz maioria na Câmara e no Senado. Porque nós esquecemos que a classe trabalhadora brasileira votou no PTB de 46 a 64 e votou no MDB. Deixa eu interromper um pouquinho para dizer o seguinte. No modelo da ditadura anterior, tudo que eles prometiam e quando sentiam que podiam perder o poder, eles cortavam. Tá? Quando Castelo chegou, garantiu a eleição. Sentiu que não dava, e assim vai sucessivamente até chegar ao AI-5. 2 ilusões parece que a esquerda já compreendeu. Primeiro, a ilusão de que as Forças Armadas são Forças Armadas nacionalistas e democráticas. Não são. A história dela não comprova isso. Pelo contrário, comprova as Forças Armadas golpista que sempre quis tutelar a República, ou tutelou a República, e alinhada cada vez mais agora com os Estados Unidos. Por outro lado, você diz também da burguesia nacional, que eu acho que sempre foi um mito, uma ilusão, tirando uma época bem determinada em termos históricos, essa burguesia nacional não existe mais. Tá? Desde a globalização e principalmente com o domínio do capital financeiro, tá? Onde os mesmos industriais estão na outra ponta lá do sistema financeiro, e esse sistema ele vive um mundo dele, ele nunca perde, nesse mundo ele nunca perde. Né? Então, não olhando para um horizonte de médio e longo prazo, que a gente sabe que tem que voltar à formação, organização, a priorização da organização de base que começa no município. E essas eleições são municipais. Né? E não vão esperar por toda essa recomposição que a gente tem que fazer à luz do que a gente deixou de fazer. Né? Então, o desafio de curto prazo seria polarizar essas eleições. Tem possibilidade de polarizar essas eleições? Quer dizer, a democracia versus o bolsonarismo e o lavajatismo. Eugênio, você não quer entrar aí no debate? Eugênio está sério agora. Você falou que eu estava sério, Eugênio está sério. Eu falei desde o início que eu estava querendo ouvir o Zé, porque eu tenho lá minhas perplexidades. Nós estamos numa eleição que é sui generis, né? Com essa pandemia, nós temos dificuldade de fazer comícios, de mobilizar o povo na rua, né? E, ao mesmo tempo, o bolsonarismo tem conseguido
criar fatos para distrair realmente a população todo santo dia. Eu não acho que o Bolsonaro apenas como alguns acham, é um cara tosco, débil mental, nem nada. Eu acredito que ele trabalha com método. Tá? Ele sabe criar fatos de virar trending topic o tempo todo. Tá? Ele sabe virar trending topic. E, com isso, ele vai aparecendo. Só isso justifica que, apesar de toda essa catástrofe que está sendo o governo dele, que está sendo a gestão da pandemia, né, ele continuar com um núcleo duro de 30% da população. Tá? Núcleo duro mesmo, porque, fora isso, tem os simpatizantes que são antipetistas. Tá? Podem não ser bolsonaristas, mas são antipetistas. E, numa hora, se houver que disputar entre ele e um candidato do PT, como foi o Haddad, né, mesmo não gostando dele, tapam o nariz e votam nele. Tá? Inclusive, essa conversa do Maia ontem, lá naquela, como é que chama? O Roda Viva, não é isso? Foi exatamente nesse sentido. Ou seja, ele fez uma opção clara entre o PT, Dilma, né, e o bolsonarismo. Ele fica com o bolsonarismo. E que ele não vê razões para colocar para frente um pedido de impeachment. Ora, bolas. Né? Não vê razões para botar um pedido de impeachment. O que o Bolsonaro fez com o cargo de presidente da República? Isso aqui não é falta de decoro do cargo, pelo amor de Deus. E não é só isso. Essa gestão catastrófica da crise, né? O bombardeio de fake news, que é para enganar o eleitorado, né? Tudo isso dá para você classificar claramente na linha do crime de responsabilidade. Claro que sim. Se tem alguém nessa República que cometeu crime de responsabilidade em série, é Bolsonaro. Então, quer dizer, a gente vê essa boa vontade com Bolsonaro por uma razão muito simples. Né? Bolsonaro, ele tem um projeto liberal radical, né? com Guedes à frente da economia, né? E isso agrada a essa burguesia financista nacional. Isso agrada. Você vê que a Bolsa de Valores recuperou os seus 100 mil pontos, né? O povo finge que nós não estamos em crise, né? Finge que não existe o desemprego em massa, finge que está tudo bem. E, na verdade, a Bolsa de Valores não está espelhando o que está acontecendo com esse país, né? Então, isso é um cenário muito difícil para uma eleição, muito difícil, né? Eu tenho para nós que a gente vai ter que penar muito nessas eleições para a gente conseguir, vamos dizer, superar essa onda negativa que está tomando conta da sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, né, eu vejo também com uma certa satisfação, né, esse fato de a Lava Jato estar sendo colocada nua, né, na frente de todo mundo. Isso é um fator que talvez nesse momento já vai diminuindo de tamanho, e acredito que se prepara um momento para a revisão desses julgamentos da Lava Jato mais para frente. E eu digo claramente, nós vamos ter que, num determinado momento, lutar por uma anistia ampla, geral e restrita em relação à Lava Jato. Eu não tenho dúvida disso. Tá? Isso vai fazer parte de uma pauta e vai ser para os nossos, mas vai ser também para os Eduardo Cunha da vida. Tá? Porque as loucuras que foram cometidas não foram cometidas só contra os nossos, foram cometidas contra vários. Né? Comissão Nacional da Verdade 2, né? Vai ser necessário. A justiça de transição fracassou no país. Mas vamos lá. Deixa eu fazer duas observações. Nós vamos ter que lutar por isso. Né? Deixa eu fazer duas observações. Sim. Eu tenho uma preocupação, porque o Médici e os militares fizeram o Brasil ame ou deixe. Fizeram o milagre brasileiro. Fizeram a Transamazônica e o país cresceu. Verdade que concentrou renda, favelou, urbanizou, né? Mas, ao mesmo tempo, criou uma classe operária de classe média,
que se transformou na vanguarda da classe trabalhadora e deu origem ao PT e à CUT, que depois veio o gás e implantou a indústria de base, química, bens intermediários, insumos. O Brasil... Ou seja, mas ele perdeu a eleição de 74. O que nós temos que ter clareza é que o Bolsonaro, é verdade que ele tomou a base da direita e juntou com a extrema-direita. Agora ele perdeu uma parte para o humorismo, mas ele está ganhando, porque ele está fazendo política. Né? A Renda Brasil, o auxílio emergencial, que ele não queria dar, que era 200, nós demos 600. Aliás, demos 1.200, né? Chefe de família. E hoje mesmo eu estava conversando aqui, que eu tive que ir a Caixa Econômica para receber minha aposentadoria, lá no caixa eletrônico, e conversando com um cidadão que dizia que tinha um filho, mas o filho recebe um salário mínimo pelo BPC. Quer dizer, esse país tem uma rede de proteção social e o governo se beneficia disso, fora que o Bolsonaro disputa nas redes, e com as fake news principalmente, e tem um aparato de comunicação que não é só a Rede TV, a Record, a SBT, é a igreja evangélica, são jornais, e a militância bolsonarista e o conservadorismo da classe média brasileira. A classe média brasileira, 2/3 dela é humorista e bolsonarista. A progressista é uma minoria, uma expressiva minoria, formadora de opinião pública tem peso, tem. Então, essa é uma realidade. Agora, essa eleição, por outro lado, depende muito de como é que você se comportou na pandemia. Se você foi para os bairros na pandemia, prestou solidariedade, estabeleceu laços de fraternidade, solidariedade, os sindicatos, eu estou falando, os diretórios dos partidos, os centros acadêmicos, as entidades, ONGs, organizações, que nós temos no país milhares de organizações democráticas progressistas. Não são só os sindicatos, Trabalhador Rural, a CONTAG, a FETAP, ou os sindicatos cotistas da Força Sindical, que, aliás, estão unidos no 1º de maio virtual, na ação política, no documento que publicaram. Eu fiz uma live agora com todas as centrais sindicais, que é um fato inédito. A oposição no país é muito ampla e geral. Basta ver a posição da OAB, da ABI, da CNBB, da Comissão Evaristo Armes e da FENAGE. E basta ver que 400 entidades assinaram com o PCdoB, PSOL, PCB, PSTU, o pedido de impeachment, e 1.000 entidades depois. Então, há uma força política social nesse país. Então, a eleição, primeiro, solidariedade, né? A denúncia sobre a pandemia, porque basta a pandemia para fazer o pedido de crime de responsabilidade. Basta a pandemia. Aliás, muitos que não eram favoráveis, que não viam base legal, se convenceram quando chegou a pandemia, como o Pedro Serrano, por exemplo, né, que foi contra o impeachment do Collor, foi contra o impeachment da Dilma, que considera o impeachment um risco, tudo. Quando chegou a pandemia, isso é um genocídio. E a eleição vai ser disputada no país, porque nós perdemos o programa partidário. Foi um golpe que eles deram, porque aos poucos eles vão tirando o povo da eleição. Essa história de proibir show, proibir camiseta, proibir brinde, tudo porque comprava voto, porque tinha gasto, tudo. No fundo, eles foram transformando a eleição num jogo do rádio, da televisão e dos debates. Porque a mobilização, com a pandemia, isso agravou mais ainda. Então, é uma campanha que vai depender das redes, do rádio e televisão, e de criar grupos virtuais para fazer campanha, fazer núcleos virtuais, comitês de apoio virtuais, porque é improvável que até novembro nós tenhamos o fim do isolamento social, mesmo que não seja como nós defendemos, horizontal. É improvável. Que pode voltar às aulas regularmente, né? Que possa voltar à atividade do serviço, do comércio regularmente. Então, é uma eleição que o que você tem de acúmulo, densidade eleitoral e lideranças novas ou liderança, vai pesar. E aí nenhum partido está muito bem. Se você observar, também o PSDB, o DEM e o MDB têm muita dificuldade. Qual é o candidato do MDB nas grandes cidades de São Paulo? Ou mesmo do PSDB, tirando o Bruno Covas. O Carlos Sampaio está com 2%, 3% de voto em Campinas. Então, os prefeitos atuais podem ter força, mas todos os partidos vão entrar nessa eleição com as mesmas dificuldades. Lógico, quem tem o governo na mão, mas nós também temos governo.
Porque nós temos 1.000 prefeituras e 11 mil vereadores dos partidos de esquerda de oposição. E nós governamos do Pará até a Bahia. E governamos cidades importantes do país. E temos um legado. E vai haver uma discussão que nós temos que trazer à tona, não só do caráter do capitalismo brasileiro, mas do papel do Estado, porque agora a pandemia abriu discussão sobre o SUS. E como o Estado criou o auxílio emergencial, poderia ter dado crédito para o micro, pequena e média empresa, mas deu para as grandes empresas, comprou as carteiras de crédito dos bancos. Aliás, agora, Eugênio, vocês estão acompanhando isso, há uma verdadeira febre de comprar carteira de crédito de 3 bilhões por 350, né, de dívidas ativas. O Banco do Brasil acabou de vender para o BTG, porque eles não têm muita saída para criar emprego e para fazer o país crescer. Principalmente que eles estão atrelados, e vai ter uma contradição entre eles e o Bolsonaro, o núcleo militar e o núcleo do Guedes, porque vocês se lembram quando o Braga... Hoje é preciso observar muito as imagens. Quando o Braga apresentou o Pró-Brasil, o Paulo Guedes, ministro da Economia, ridicularizou. O Eugênio, o Roberto, o Marinho, secretário do Interior, o que ele fala? Mas, ministro, se nós estamos emitindo 500 bilhões de reais praticamente, por que não podemos emitir 530, 550, 600? E há uma disputa com relação a isso. E agora essa discussão, quem financia o auxílio emergencial, a Renda Brasil, é a explicitação disso. Por que o Bolsonaro está pedindo? 35 bilhões de crédito extraordinário. O Guedes não pode dar. Vai custar 200 para ele. Isso vai virar uma contradição. Porque se o Bolsonaro não disputa o eleitorado popular com auxílio emergencial ou com outras medidas, como as outras medidas deles representam desconstituição de direito e cortes, como a precarização veio para ficar, o trabalho intermitente e o arroxo salarial, porque se você conversar com os sindicatos hoje, os patrões não querem ouvir falar em acordo coletivo, mas não querem ouvir falar em acordo coletivo. E se bobear, acaba a carteira de trabalho, eles falam que não acaba com o 13º, não acaba, mas na prática vai acabando, porque se o trabalho precário, intermitente e o trabalho informal vai predominando, você está acabando com os direitos trabalhistas que estão na Constituição. Zé, nós recebemos umas perguntas aqui. Não é por falta de contradição, de base social, de experiência. Nós temos. Agora, precisa acertar na tática eleitoral, acerta. Porque a aliança entre os partidos de esquerda está muito difícil. Você está acompanhando Belo Horizonte, São Paulo e Rio, para falar de 3 capitais, e mesmo no Nordeste, Fortaleza, Recife, você vê que não há. Então, agora, como acabou a coligação proporcional, tem a cláusula de desempenho, certo? E tem 2 turnos em grande parte do eleitorado, porque o Brasil, as regiões metropolitanas do Brasil, reúnem quase a metade da população do Brasil. Então, na verdade, vão haver 2 eleições. Haverá uma eleição dia 15 de novembro e outra dia 29, no segundo turno. O importante é derrotar o bolsonarismo, a imagem nas principais cidades do Brasil. O problema é que a oposição liberal de direita abandonou a agenda do impeachment, mas também abandonou a agenda de oposição ao Bolsonaro. Ela vai disputar poder, ter prefeituras, ter orçamentos, entendeu? Ter poder político. Ela não vai disputar anti-bolsonarismo. Eu não vejo isso. Vai caber a nós essa tarefa. Desculpe. As perguntas são as seguintes. Se o Zé poderia explicar a parceria entre evangélicos e Israel. A outra fala das demarcações dos indígenas. São perguntas que os indígenas estão mandando. Nossas demarcações indígenas não acontecem devido ao imperialismo e à burguesia nacional? Os indígenas querem saber dos mais respeitados intelectuais que já estiveram no governo do PT. Essa questão de Israel, ela é... Aliás, agora tem uma milícia no Rio de Janeiro
que leva o nome de Israel, tem a bandeira de Israel, inclusive, que está ocupando mais de 200 mil áreas de mais de 200 mil habitantes no Rio. Ligação de milícias, evangélicos, pastores e armada. É uma coisa fantástica. Veja bem, se você olhar a sociedade de Israel, o país, Israel é um país plural, diversificado. Israel tem casamento de pessoas do mesmo sexo, Israel tem aborto, Israel tem total liberdade da mulher. Aliás, eu acredito que a metade das Forças Armadas é composta de mulheres. Entendeu? Então, Israel é um país democrático nesse sentido, um país avançado. O problema é que eles estão. O Bolsonaro começou com isso, a civilização, agora é a civilização cristã judaica. E como a Igreja Universal do Reino de Deus, que você observar, o templo é de Salomão, certo? E toda a liturgia é de Israel, inclusive toda a referência é Israel. Mas isso não quer dizer que tenha relação com a sociedade. Agora, tem relação com o governo de Netanyahu, tem relação com os serviços secretos de Israel, tem relação com a venda de armas e tecnologia militar e de espionagem. Né? Tem um lado que o bolsonarismo e a extrema-direita brasileira se apoia no Trump, no conservadorismo mundial, que eles tentaram organizar e não conseguiram. Eles desmontaram a Unasul, mas não puseram nada no lugar, porque nem o Pineda, nem o La Salle, nem os uruguais, nem os chilenos, nem os paraguaios querem aliança com o Bolsonaro. Agora, a gente não deve confundir isso com a Europa, porque a Europa já está com problema na Polônia e na Hungria. A Itália escapou por pouco de um governo de extrema-direita, e a França tem uma base, cresceu na Bélgica, na Áustria, na Holanda. Quer dizer, existe um problema no mundo também, que há uma extrema-direita. Ela corresponde a uma crise da globalização, a desconstrução da classe trabalhadora branca. Porque, veja bem, como é que a Europa não aceita imigrantes se ela não tem população mais? A Alemanha aceitou. Não sei se vocês observaram, Eugênio, seguramente sim, que a Alemanha, quietinha, enfiou para dentro mais de 1 milhão. Não foi isso? Agora, nessa crise da Síria. Porque ela precisa. A Europa, se não assumir 5, 10, 15 milhões de imigrantes, não tem sobrevida, se não nasce mais europeu como o Japão. Então, nós vamos viver muitas contradições. Então, essa questão de Israel são coisas diferentes. Eles estão usurpando isso, de certa maneira. É uma pregação religiosa. E, no caso das milícias, você imagina, criminosa. Com relação às terras indígenas, nós não podemos... uma coisa é a política. O que está acontecendo? O Bolsonaro, os militares, eles têm que apresentar a Amazônia como uma das razões da existência deles. A Amazônia Azul, que é o Atlântico Sul, que são as reservas do pré-sal, a riqueza do mar territorial brasileiro, a foz do Rio Amazonas, inclusive para ter uma base naval, que está nesse novo plano, já estava na política, na estratégia de defesa nacional e no plano, né, que nós apresentamos, que vai ser revisado agora, que vem sendo revisado. Eles põem a Amazônia, mas acontece que eles estão liberando a Amazônia para os madeireiros, para os garimpeiros, porque isso é o que está acontecendo, para os garimpeiros e para a pecuária predatória. A verdade nua e crua é essa, que há, e os grileiros de terra, madeireiro, garimpeiro, grileiro e para o boi. Agora, o empresariado não está a favor disso. Basta ver a Globo. Basta ver as revistas, os jornais, basta ver a posição do Armínio Fraga expressando a posição das principais empresas multinacionais e nacionais. Da mesma maneira, se olhar o Jornal Nacional, quando expõe as empresas que estão solidárias na luta contra a pandemia, contra o coronavírus, e a favor do isolamento social, é a maioria das grandes empresas nacionais e nacionais, com exceções. E o bolsonarismo pode ter o apoio de todos eles por causa do programa geral econômico de reformas, mas não tem na questão ambiental. Por quê? Por uma razão muito simples. O custo da água e da energia é tal que o empresariado tem que economizar água e energia. Ele tem que fazer reuso de água. Ele tem que buscar preservar as nascentes. Ele tem que buscar despoluir os rios. Ele tem que buscar produzir energia, como o Nordeste hoje se abastece de energia eólica e solar. Então, por isso que há a Europa, e aqui dentro do país, vamos dizer assim, a elite
liberal do país está contra a política ambiental do Bolsonaro e contra o avanço sobre as terras indígenas também. Pode não querer expandir, porque, na verdade, o Bolsonaro trabalha com a ideia de assimilação total do indígena brasileiro, dos povos indígenas, à civilização, entre aspas, que significa o extermínio deles e a destruição da cultura deles. Isso não quer dizer que os índios, tirando os que vivem isolados, né, os outros não possam ter propriedade, porque eles têm, produzir, porque se nós não, o problema é que o país não consegue transformar a Amazônia numa área de zero desmatamento sem ter um plano de desenvolvimento para a Amazônia e ter a presença do Estado na Amazônia e financiamento. Porque se você não tem a biodiversidade, o extrativismo, você vai ter a garimpagem, o grileiro, o madeireiro e o pecuarista. A verdade é essa. No nosso governo mesmo, nós fizemos muito plano de desmatamento zero, dos 13 ministérios que a Marina coordenou, que o Ciro Gomes teve um papel muito importante, todos os ministérios que a Casa Civil participou. E foi bem sucedido. Agora, cadê o INCRA? Cadê o Instituto da Terra de cada estado? Cadê a Polícia Militar? Cadê as Forças Armadas? Cadê a Polícia Federal? Cadê a regularização fundiária? Entendeu? E cadê políticas de desenvolvimento que não sejam repetitivas, porque tem contradições que na história do nosso país que são insanáveis. A Zona Franca de Manaus acabou salvando a Amazônia, da Amazonas, da degradação, porque concentrou a população lá e tirou a cobiça do resto da Amazônia, da Amazonas. Então, eu acredito que o governo Bolsonaro, sim, e as Forças Armadas apoiam essa visão sobre o meio ambiente, sobre as terras indígenas. Basta ver as entrevistas sobre a imprensa, sobre a cultura, o marxismo cultural e a política externa pró-Estados Unidos, porque o Brasil terceirizou a sua defesa nacional ao Comando Sul e à OTAN. Não foi só a política externa, não. Dirceu, deixa eu colocar algumas coisas que a gente está chegando já ao último bloco. Essa pandemia trouxe algumas coisas escancaradas, né? Uma delas foi destruir o mito do Estado mínimo e o mito do mercado que resolve tudo. E nós temos aí uma política genocida. Genocida em relação à pandemia e genocida em relação à economia. A política do Guedes é uma política genocida. Agora, quem vai pagar essa conta é as eleições. Tá? Essas eleições possibilitará à esquerda, que ainda não está discutindo suficientemente essas questões, tá? O Lula até ensaiou isso e acabou sendo mal compreendido quando ele tentou dizer o que a pandemia estava trazendo, quer dizer, trazendo à nu o que é o capitalismo desastre, o que é essa doutrina de choque. Que seja eventos naturais ou provocados, eles estão ali para ganhar dinheiro. Né? Haja vista que alguns estão procurando vacina para o bem-estar da população e outros estão procurando vacina para se enriquecer muito mais. Né? Então, a questão em novembro deve estar muito mais trágica do que agora. Né? E a população vai estar, provavelmente, se perguntando, né? De quem é a culpa disso aí? De quem são os responsáveis desse genocídio que o bolsonarismo implementou durante esse período? A esquerda está preparada, os partidos estão preparados desde agora para mostrar que esse saldo, que essa conta é responsabilidade integral do bolsonarismo? Já bem, Chico, eu considero que 2/3 do país está convencendo disso. Eu não considero que esse resultado que aparece nas pesquisas que o Bolsonaro ganha no segundo turno, primeiro nós temos que considerar que o Moro divide o eleitorado com ele. Se os dois forem candidatos, pode ser que todos disputem 20% do eleitorado. 3, 4 candidatos. Vamos lembrar que em 89, Lula teve 17, Brizola 17, Covas 8,5, e, se não me engano, o Collor teve 27. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque
quando você faz as perguntas separadas, a maioria do país rejeita e reprova o governo. Tem oscilações naturais. Mas isso é natural no Brasil. O Brasil vem desde 18 com a metade numa posição, a metade noutra. E um centro que é disputado, centro democrático, centro liberal e centro conservador, porque existe um centro democrático que não é o MDB, o DEM e o PSDB. Nós confundimos isso. Existe milhares. Esse manifesto todos juntos, se você olhar as 200 mil pessoas que assinaram, a metade são pessoas progressistas, que podem votar no Haddad ou podem votar no Ciro, ou num outro candidato progressista, entendeu? Então, é preciso ter serenidade com relação a isso. Há uma disputa política, ideológica, cultural, inclusive sobre a pandemia. Mas veja bem, a Rede Globo ela faz diariamente um combate à política genocida do Bolsonaro, uma denúncia da política dele. Então, não é um problema só de você expressar isso, o problema é nas raízes da sociedade, se você está presente, se os partidos de esquerda estão nos bairros, se os sindicatos estão atuando, porque é preciso disputar, porque a realidade é olhada, mas ela é lida de maneiras diferentes, e às vezes ela é lida a partir de ideologias, como a questão religiosa, que tem uma ideologia. O PT é contra a família, é contra Deus. Eles querem vender que nós somos... Eles são patriotas, só eles, nós não somos. Então, é mais complexo. Agora, eu estou seguro que existe condições, particularmente porque ficou exposto à importância do Estado, tanto para o empresariado, para as empresas, como para a população que não tem renda ou que perdeu renda ou que perdeu emprego. E o papel que o Estado tem para alavancar, porque a economia brasileira não afundou totalmente, não virou uma explosão social por causa do auxílio emergencial, por causa do deferimento de impostos, por causa da isenção de certos serviços de água, luz, né? Também por causa que houve a redução do salário, mas o salário-desemprego cobriu uma parte. E também porque a agroindústria, a distribuição e o abastecimento foi garantido, e a população comprou e consumiu, porque teve renda. E essa história que vai ter um déficit de 1 trilhão, isso é uma conversa, é propaganda política, porque a Europa fez 750 bilhões, os Estados Unidos 1 trilhão, a Grã-Bretanha hoje está discutindo um pacote enorme, porque tem que imprimir dinheiro. O Brasil tem 500 bilhões de lucro das reservas, e o Banco Central pode imprimir 500 bilhões, não vai ter inflação nenhuma. Com essa depressão da economia, como é que vai ter, com a economia, com a pandemia, com o isolamento social, como é que vai ter inflação? Se você pagar 1% de juros da dívida pública, você economiza em 3 anos 1 trilhão, que dá uns 300 bilhões por ano. Se você cobrar imposto sobre renda e propriedade, que não se cobra no Brasil, só bens e serviços, é um escândalo. O Brasil está em 3º lugar no mundo em bens e serviços, para cobrar, e está lá no quase 30º lugar, imposto de renda e de propriedade. O imposto de renda no Brasil é até 50%. Depois veio, baixou para 35%, depois baixou para 27,5%. O imposto de renda de pessoas jurídicas no Brasil é 10 pontos mais baixo que a média da OCDE. Aqui não se cobra sobre grandes fortunas, lucros dividentes, lucros sobre capital próprio. Inventaram para dar isenção para o capital financeiro. Onde se viu não cobrar imposto sobre lucro de dividendos? Inventaram essa figura, lucro sobre capital próprio, para baixar o imposto de renda. Como é que pode um trabalhador que ganha 2, 3, 4 mil reais pagar imposto de renda e quem ganha mais de 5 mil pagar o mesmo imposto, ganha 50, ganha 500, ganha 5 milhões, ganha 100 milhões? Está tudo errado. Então, isso tem que mostrar para a sociedade. E também o papel do Estado, do SUS, do BCP. Porque, senão, a propaganda política, a máquina da propaganda política e a própria ideologia que vem do passado cria a ideia que foi o esforço da pessoa. Cria a ideia, certo? Que foi a igreja. Uma igreja começa a virar uma questão ideológica e de fé. Então, o problema é que nós não fizemos isso enquanto nós estávamos no governo. Como nós desmobilizamos o trabalho de bairro, desmobilizamos o trabalho de base, não construímos uma consciência política. Construímos sim, porque senão a Haddad não teria 32 milhões de votos. Porque nós temos um legado, inclusive. Então, eu sou otimista nesse sentido. Acho que, agora, nós não podemos entrar em pânico.
não subestimar o Bolsonaro, mas também não superestimar, porque essa política dele levará a formar uma maioria no país, primeiro pela democracia e contra o obscurantismo, segundo por mudanças profundas do país, porque foi assim com a ditadura. Como é que a ditadura foi derrotada em 74? Pensa bem. Como é que o MDB faz maioria em 86 na Câmara e no Senado? Por quê? E depois, como é que o MDB é destruído praticamente depois do Plano Cruzado? Com Collor e depois com Fernando Henrique Cardoso. Vira um partido de município, né, de capitalidade no país, de lideranças regionais, de aparato do Estado e de recursos públicos. Deixou de ser um partido político, desenvolvimentista, nacionalista, que tinha um ideário, que é o risco que o PT corre. Vamos deixar isso claro. É o risco que o PT corre. Aliás, já um grande intelectual, amigo nosso, jornalista, já disse para nós, às vezes, que foi do MDB, foi deputado do MDB, inclusive, que é o nosso Fernando Moraes. Às vezes eu sinto que o PT está parecendo o PMDB da década de 80, né, que foi virando de desenvolvimentista, nacionalista e popular num partido de governo, de Estado, né, vamos dizer assim. Então, há desafios aí para a esquerda. Mas, ao mesmo tempo, eu não acredito que a classe trabalhadora brasileira vá aceitar essa supressão de direitos conquistados, né? Muito menos da liberdade. 73% se declara contra a intervenção militar. Agora, há uma disputa política sobre isso também, né? Porque Mas essa o Lava Jato criou uma desvalorização tão grande com relação à política em geral, né? E os políticos em geral, e também porque nós temos um problema grave no Brasil, que é esse papel da Câmara e do Senado, esse mínimo de 8, máximo de 70, esse tipo de eleição uninominal, esse problema do financiamento da eleição. Há uma crise de legitimidade e representatividade que necessita uma profunda. Até escrevi um artigo hoje no Drive 360 sobre isso. Você vê, os Estados Unidos vai ter eleição agora. Se você olhar as consultas, plebiscito e referendo que estão para acontecer nos estados norte-americanos, você cai de costa. Você cai de costa. Sobre impostos, principalmente, mas sobre tudo. Sobre onde alocar o dinheiro do imposto. Na creche, é na escola. A população decide. No Brasil, além de nós não termos regulamentado a participação direta, que está na Constituição, no artigo 1º, nem o artigo 18, se não me engano, do referendo e plebiscito, das consultas, certo? Nós temos um sistema de representação completamente elitizado. E agora as eleições, quer dizer, as eleições cada vez mais, certo, perdem o caráter de mobilização com embate político, ideológico e programático. Eles vão escondendo, porque quando acabaram com o programa dos partidos políticos, quando reduzem o tempo de rádio e televisão, fica na mão de quem? Das emissoras de televisão e de rádio, a eleição fica na mão, não é só dos debates, não, do noticiário, porque não tem mais notícia no Brasil. Você já viu algum jornal nacional que não forma, que não tem a opinião do âncora? Qualquer assunto tem opinião agora, é um partido político. Então, desafios aí pela frente que são grandes. Deixa eu te interromper um pouquinho mais. Quando eu falei em conta, eu falei em novembro, não apenas os mortos, eu falei os desempregados. Vai ser uma situação muito trágica. E essa população que está sendo atingida vai cobrar. Essa conta é de quem? O Bolsonaro tenta jogar, desde já, há muito tempo, para os governadores e prefeitos. Os governadores e prefeitos não estão reagiram no primeiro momento, depois começaram a amenizar a sua própria defesa, como deveria, né? E isso deve ser uma questão fundamental, porque nós vamos chegar em novembro com o vizinho que perdeu algum ente querido, gente desempregada, né? Essa questão da própria quarentena, isso serve para nós, porque o pessoal que vive mesmo na pobreza, eles não conseguem nem viver num cômodo com várias pessoas, então esse auxílio ridículo, essa migalha não serve, né? O governo poderia ter produzido dinheiro novo, não afetaria em nada, poderia ter colocado um imposto, nem que fosse um imposto temporário, né, de calamidade pública, de 1% sobre as fortunas e também outro tipo de coisa. E o indígena aqui, até tem o nome dele, Cristo Pan, está insistindo agora que
abordem de novo de quem é essa responsabilidade em relação às demarcações, inclusive do ponto de vista legal. Pediu a sua participação também, Eugênio, nessa questão. Sem som, Eugênio. Qual o som? Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que esse auxílio, ao que tudo indica, ele vai se encerrar antes da eleição. Tá? Bolsonaro não está disposto a perpetuar os R$ 600. Há uma forte oposição do Guedes nesse sentido, diz que se for prorrogar, mês que vem já será 500, depois será 400 e depois 300, né? E isso vai ter um efeito, sem dúvida nenhuma, porque me parece que até agora a economia conseguiu se manter minimamente balanceada graças a esse auxílio e graças também à gordura que a classe média tem, né? A classe média conseguiu mais ou menos administrar a sua gordura. Mas isso não tem sustentabilidade. Isso não tem sustentabilidade. Para mim, a situação econômica tende a piorar muito nos próximos meses. Muito. E nessas circunstâncias, quer dizer, se as eleições fossem mantidas vamos dizer, na data normal de início de outubro, talvez fosse melhor para ele. Mas uma eleição lá para final de novembro, tá, está no mau sinal para ele. Está no mau sinal. A menos que a gente consiga realmente, aí que está a grande contradição, né? Que a gente consiga fazer prevalecer o nosso projeto de oposição de manter esse auxílio até o final da pandemia, ou pelo menos até dezembro. Né? Essa é a proposta da oposição. A manter-se esse auxílio, curiosamente, quem pode se beneficiar nisso, mais uma vez, vai ser o Bolsonaro. Mas eu acho que a oposição tem ética suficiente para não pensar em termos de ganhos eleitorais, e sim na miséria da população que realmente está passando penúria. Está passando penúria. Agora, nós estamos realmente nesse aspecto, vamos dizer, entre a cruz e a espada, né? Porque se a gente não revela a nossa solidariedade, nós vamos trair as nossas bandeiras. E se a gente revela a nossa sociedade... Tem que ser assistencialista, solidário, como o Dirceu falou, e temos que vencer essas eleições, porque está ali a base toda. Dirceu, agora a palavra é sua, até você se cansar. E aí a gente encerra o programa vindo a companheira trazer o feedback, as estatísticas aí. A Sandra vai voltar ainda. Mas as palavras finais de orientação como grande estrategista que você é, por favor. Microfone. Eu estou de acordo com o Eugênio e também com a tua colocação, Chico, com relação às eleições. A crise econômica e a crise social vai se agravar, infelizmente, porque a política do governo leva a isso. Não é que vai se agravar naturalmente. E a voracidade do capital financeiro bancário, né, não tem limites. Basta ver a privataria como foi restabelecida, né, da BR, essa do BTG, da venda de créditos do Banco do Brasil por quase 15% do valor. Essa coisa da Eletrobras, que é vender na baixa, a aprovação do saneamento. Os gasodutos da Petrobras foram vendidos, foram já comprados, né, foram alugados. O que a Petrobras vai pagar é acima do valor do que vendeu. Quer dizer, é um escândalo, mano. Como foi o caso da Vale do Rio Doce, que nós vendemos por 10% do valor, talvez por 5% do valor. Então, nós estamos vivendo uma coisa devastadora para o Estado Nacional. Se deixar, eles privatizam o Banco do Brasil, porque você não privatiza, mas vende tudo que faz do banco, né? Porque é sistêmico isso, vende a carteira de seguro, vende a de saúde, entendeu? Vende a de turismo, vende financiamento de automóvel, vai vendendo
vai restar o quê para o banco? Porque o grande poder que os bancos públicos têm é que eles podem multiplicar por 8 o capital que eles têm para emprestar. Se é 100 bilhões, pode emprestar 800 bilhões. O Brasil pode constituir um novo banco, como foi constituído os BRICS, pode dobrar o tamanho do BNDES. O que eles fizeram? Eles obrigaram o BNDES a pagar o Tesouro e tesourar esse dinheiro. Esse dinheiro não foi para investimento, não foi para gasto de saúde ou educação. Nem investimento, nem custeio. Esse dinheiro, certo, tem valor zero. E o sistema bancário financeiro continua expropriando uma renda do capital produtivo e da renda salarial da classe trabalhadora extraordinário. E a estrutura tributária concentra a renda, no mundo todo desconcentra, no Brasil. Então, é uma situação que eu digo que a disputa política ganha uma importância grande porque os fatores objetivos nós temos. Lógico que a questão econômica, a questão material não é tudo. Veja você, te dou exemplo. Como é que o Macri conseguiu 42% de voto na Argentina? Ele fez uma coisa devastadora, ele devastou a Argentina em 3 anos e meio. Foi para a eleição, teve 42% de voto, quase que empata. Então, por quê? Fator religioso, fator de classe, cultural, máquina, bases políticas e sociais construídas, porque a compra de voto vai ser devastadora na pandemia. Vocês têm dúvida sobre isso? Hein, Eugênio? Vai ser devastadora. Porque o poder econômico está aí para isso. Porque eles acabaram com o Caixa 2 para nós. Eles continuam. Agora é legal, inclusive, né? Depois do acordo do Onyx, e Caixa 2, basta você... O sinal claro disso é como a Bolsa de Valores está em alta, né? A pontuação dela. Ou seja, é uma situação muito esquisita, né? Quer dizer, o país, a economia estagnada, mas as ações se valorizando, se valorizando, se valorizando. Eu acho que a esquerda tem que cumprir seu papel, independente do resultado eleitoral. Porque nós já tivemos vitórias e derrotas em eleições desde 82, né? Mas precisa olhar o processo, né? O acúmulo de força que nós temos, as mudanças que nós vamos fazer na nossa política, porque se a esquerda tivesse unido e o centro democrático unido, talvez nós tivéssemos feito o impeachment do Bolsonaro, que base legal tinha. Mas não há essa unidade, porque os interesses de classe, os interesses econômicos das elites, o caráter das elites do Brasil, né, que é mais, às vezes, é tão predatório como o do Bolsonaro, quando se trata da economia, impediram isso. E as próprias divisões dentro da esquerda. Mas isso vai ter um processo também de sedimentação, de acomodação e de reunificação, porque com a cláusula de barreira e com o fim da coligação proporcional e com a força da extrema-direita no Brasil, haverá uma tendência também de unificação mais cedo ou mais tarde das forças democráticas de esquerda. Eu vejo assim. Uma boa noite, viu? Muito obrigado. Saudações. Eugênio, saudades, viu? Chico, Sandra, uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. O Eugênio, nós não demos uma resposta legal para a questão das terras indígenas, que o indígena levantou. Eles estavam querendo retirar isso e transferir para o Congresso, né? A demarcação das isso terras. já não é de hoje, né? Essa tentativa ainda veio no nosso governo por parte da bancada ruralista. Eles queriam transferir para o Congresso, isso foi um projeto deles, a demarcação de terras indígenas. Mas hoje na nossa época, esse assunto não conseguiu prosperar. Mas agora, com o governo interessado nisso, nós temos um problema sério. Porque o Brasil, na verdade, isso temos que ser atentos. O Brasil, ele está em falta, em omissão constitucional. A DPF deu prazo de 10 anos para demarcar todas as terras indígenas. Até hoje, demarcamos em torno de 89%. Em torno dele. Tá? Então, temos uns 11% que são a carne de pescoço, né, que são as terras, vamos dizer, mais valorizadas, perto de centros urbanos, terras ocupadas pelo agronegócio, que são as mais complicadas. Lá no Paraná, onde eu morei, lá em Moarama, é um caso, o município de Moarama,
porque ali os índios foram dizimados, né? O Paraná, Sim, sim. quando foi colonizado pelos ingleses, pelos paulistas, né? Na década de 40 e 50, os indígenas foram dizimados. Aliás, eu tenho um amigo, José Alcindo Gil, que é um memorialista, que conta as histórias, porque ele andou a cavalo, de barco, a pé, todo o Paraná, todo o Paraguai, todo o Pantanal, ele conhece a história, tem a memória e conhece fisicamente, geograficamente, né? Foram dois grandes genocídios. Um no século passado e no início desse século, para limpar as terras indígenas para entregar para os brancos, para os europeus imigrantes. Tá? Foi um verdadeiro processo de morticínio. Né? E a segunda fase foi na ditadura militar, tá? Com as grandes obras, principalmente Itaipu e outras, que os militares não queriam conversa, não. Era matando o índio mesmo. Tá? Na barragem de Itaipu morreram eles às dezenas e dezenas assassinados por militares. Né? São dois momentos distintos. Quer dizer, e aqui no Brasil, depois, nós tivemos uma fase, vamos dizer, um pouco mais auspiciosa, depois da Constituinte. O melhor governo para os índios foi o governo de Collor de Mello, tem que se dizer isso. Foi quem mais demarcou terras indígenas. Teve à frente o sertanista Sidney Possuelo na FUNAI. Né? Foi quando também conseguimos demarcar, finalmente, que foi uma questão pessoal do Collor, demarcar a área Yanomami. Tá? Foi um momento muito auspicioso. Depois refluiu. Aí vem o governo Fernando Henrique Cardoso, sai aquele decreto e a portaria do Nelson Jobim determinando, né, que se faça um contraditório com as empresas de mineração e com os agricultores para demarcar terra indígena, né, atrasando enormemente o processo de demarcação. E depois nossos governos não tiveram infelizmente uma agenda muito boa para os índios, por vários motivos. Primeiro, que a FUNAI foi subinvestida, tá? Foi subinvestida. Nós não demos recursos para a FUNAI. Em segundo lugar, porque dentro dos nossos governos tínhamos bancadas que nos davam apoio, que eram ruralistas. Né? E o governo não queria bater de frente com essas bancadas. Né? Então, houve, sim, uma retração da política indígena. Né? Eu sei que a gente sofreu muito com isso, os que realmente militam nessa área. A questão dos índios Kaiowá foi especialmente dramático, porque nós tivemos lá, inclusive, na época, com o Gilberto Carvalho, né? Fomos lá para Douradina conversar com os Guarani, depois a gente foi também na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, fechamos um acordo para a criação de uma mesa redonda com os agricultores, e quando a gente chegou em Brasília, fomos todos nós desautorizados pelo ministro da Justiça de então, o José Eduardo Cardoso. Ou seja, nós ficamos com a cara de imbecis, né? Porque nós nos comprometemos com os índios e com os agricultores, fomos desautorizados, e aí foi empurrado com a barriga. A questão dos índios Kaiowá é especialmente dramática, porque, pelos nossos cálculos na época, com 1,4 bilhão, em 10 anos, a gente resolveria o problema dos índios Kaiowá no extremo sul de Mato Grosso do Sul. Enquanto só o estádio de Brasília custou 1,3 bilhão. Então, a gente vê o que são prioridades. Né? Isso sem esquecer, não é, Eugênio, durante a guerrilha do Araguai, também os indígenas foram assassinados, massacrados, napalm jogado. Né? Sim. Guerreiro... Na Transamazônica também. Também. Gente, boa noite. Agradeceu. Um grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Nós temos que agradecer. A Sandra já voltou. Ela quer fazer os agradecimentos oficiais em nome do canal Resistência Carbonário. Vamos lá, Sandra. Eu quero agradecer muito. Eu acho que foi um debate que só mostrou que precisamos de mais um, né? Porque tocamos em todos os assuntos. A gente fica... E agora essa fala final, né, do Eugênio realmente
é isso, né? Quer dizer, como que as pessoas que são do PT assumem os erros também do passado, e como que isso é importante, né? Faltou, eu acho, os quilombolas, talvez, porque estão para e passo ali numa luta muito ferrenha, né? Morrendo muita gente, sendo expulsos das terras, né? Talvez isso possa vir depois num outro debate. E eu queria agradecer muito ao Dirceu, né? Com a sua visão que pega o mundo sempre, que é muito importante, por isso que ele é um estrategista do tamanho que ele é. E agradecer também a Eugênio, ao Chico, que é um dos coordenadores aqui do canal, né? A gente tem um grupo que tenta coordenar, montar e manter o canal vivo, e dizer também para quem está nos assistindo que a gente ainda não tem definido a próxima live, que vai ser no sábado, mas que não está definido quem que vai fazer, porque tem 2 pautas e a gente ainda não definiu, mas que vocês podem acompanhar pela página, né, da Resistência Carbonária no Face, o que vai acontecer, como é que vão ser os eventos. Não esqueçam de curtir a página, a gente também vai estar no YouTube, e a gente pede sempre que vocês divulguem para todos os seus grupos, seus amigos e etc. Muito boa noite, muito obrigada. Obrigado, Sandra. Dirceu, vou ficar esperando a segunda edição, hein?